Dizem que a noite é cheia de segredos e que alguns deles têm bigodes. Não aqueles segredos sombrios, pesados, cheios de mistério grave, mas segredos miúdos, delicados, que caminham devagar, com passos macios e olhos atentos, como quem sabe de coisas que o mundo esqueceu de notar. Naquela noite específica, o vento parecia sussurrar histórias pela janela, como se chamasse alguém. E, se você prestasse atenção, poderia sentir que algo estava para acontecer. Não um milagre grandioso, nem uma reviravolta dramática, mas algo pequeno, bonito e absolutamente necessário. Deixe um comentário. Eu sempre respondo a todos com muito carinho, porque às vezes a vida muda não com trovões, mas com um miado, não com clarins, mas com um olhar calmo que diz: "Ei, eu tô aqui." E foi assim que tudo começou, com a sensação inexplicável de que a noite estava esperando um convidado especial, um guardião silencioso, um poeta de 4 patas, um gato. Clara não estava triste de um jeito grandioso. Não havia drama nem lágrimas escorrendo pela janela da alma. Era um tipo de tristeza miúda, quase educada, que se senta no canto da sala e suspira baixo para não incomodar ninguém. Aquelas tristezas que aparecem quando a casa está silenciosa demais, quando a xícara de chá esfria sem que a gente perceba, quando as plantas parecem olhar para você com um certo julgamento botânico. Ela passava as noites sentada no sofá, enrolada num cobertor que tinha cheiro de coisa antiga. Não estava esperando ninguém, não estava esperando nada. Apenas existia, respirava, olhava pela janela como quem procura respostas no escuro, mas não quer realmente encontrá-las porque não saberia o que fazer com elas. Clara tinha tentado preencher o silêncio com música, livros, até com a ideia nobre de arrumar o armário. Mas a vontade desistiu no meio da primeira gaveta, como acontece com os melhores guerreiros derrotados pelo desalento. Era como se algo tivesse sido deixado para trás, ou como se algo muito importante estivesse faltando. Mas o que era, ela não sabia. E foi justamente nesse espaço, entre o quase e o nada, que a história decidiu entrar, com passos suaves e bigodes. Foi então que, certa noite, enquanto Clara observava a rua com a cara de quem está analisando profundamente o sentido filosófico de um poste, ela ouviu algo diferente. Não era o barulho da chuva, nem o ronco distante de um carro velho, nem o suspiro desanimado da geladeira. Era um toque-toque-toque suave na porta, como se alguém ou alguma coisa estivesse batendo com delicadeza, tipo um "com licença, posso entrar na sua vida?" Ela levantou devagar, esperando talvez o vento ou uma folha teimosa. Mas ao abrir a porta, encontrou um gato. Um gato não qualquer, pelagem cinza desgrenhada, rabo levantado como bandeira vitoriosa e um olhar tão profundo que parecia ter visto 2 ou 3 encarnações antes daquela. Ele entrou sem pedir, sem olhar para trás, sem a menor preocupação com regras sociais. Caminhou pela sala com a confiança de quem já paga IPTU ali. Clara ficou parada, segurando a maçaneta, tentando entender como um ser tão pequeno podia carregar uma presença tão significativa. Ele se sentou no tapete, olhou para ela e piscou devagar. Aquele piscar, você sabe qual? O piscar código secreto universal dos gatos, que traduzido significa "calma, eu cuido." Foi nessa hora que Clara sentiu uma coisa curiosa, quase cômica. Ela estava sendo adotada. Nos dias seguintes, Clara percebeu que aquele gato não era apenas um gato. Ele tinha hábitos, e hábitos dizem muito. Por exemplo, ele sempre se sentava exatamente no lugar da casa onde Clara mais evitava olhar. A poltrona vazia, aquela que ela fingia que não existia, como quem tenta colocar a própria saudade dentro de uma gaveta invisível. O gato se deitava ali com a maior tranquilidade do universo, esticando o corpo como quem diz: "Tá vendo?
não é tão assustador assim. E Clara, que se dizia uma mulher racional, começou a achar que aquele gato estava fazendo terapia energética aplicada à mobília. Mas o mais estranho acontecia à noite. Durante as madrugadas, quando a casa ficava silenciosa de verdade, o gato subia na cama, se deitava bem no peito dela e ficava olhando o teto. Não dormia, não piscava. Parecia observar coisas que Clara não conseguia ver. E o mais curioso, quando ele fazia isso, Clara sentia o coração desacelerar. Não era milagre, nem mágica explícita. Era só paz. Uma paz que parecia dizer: você não precisa carregar tudo sozinha. E foi nesse exato momento que Clara começou a desconfiar que aquele gato sabia mais sobre ela do que ela mesma. Uma noite, quando o relógio marcava aquele horário onde o mundo fica meio bobo e meio sagrado, 3 da manhã, Clara acordou com um barulho na cozinha. Não um barulho assustador, mas um barulho de prato, acompanhado de um silêncio culpado. O tipo de silêncio que só quem já conviveu com gato entende. Clara foi até lá, pronta para encontrar caos, e encontrou. O gato estava em cima da pia, com a cara enfiada no pote de biscoitos. Mas não os dele, os dela. Biscoitos de chocolate, biscoitos caros, biscoitos que ela só comprava quando queria se sentir gente. Ela suspirou, cansada e meio rindo. Amigo, isso aí era meu consolo existencial. O gato a encarou, com calma, sem culpa. Como quem diz, se você precisava de consolo, você precisava dividir. E pela primeira vez em muito tempo, Clara riu. Não aquele riso automático e polido, mas um riso real que sai do peito e abre espaço dentro. Foi ali, com migalhas no chão e um gato filosoficamente justificando um crime alimentar, que algo se rearrumou. A dor ficou menor. O silêncio da casa ficou mais leve. E Clara percebeu. A alegria estava voltando, de mansinho, de bigodes. Com o passar das semanas, algo curioso começou a acontecer. Clara não notou de uma vez só, porque as mudanças importantes quase nunca chegam com clarins e lasers dramáticos. Elas chegam devagar como o amanhecer, mas um dia ela percebeu. Percebeu que a casa não parecia mais tão grande, que o silêncio não tinha mais eco triste, que o chá não esfriava sozinho e que a poltrona, aquela, agora era só uma poltrona, não um monumento à saudade. O gato continuava lá, dormindo nos lugares que antes eram cheios de vazio, caminhando com a leveza de quem entende que o mundo é complicado, mas o amor pode ser simples. Às vezes, ele ainda encarava o teto, como se estivesse conversando com algo que Clara não podia ver. E tudo bem, cada um tem suas próprias conversas com o silêncio. Hoje, Clara ri com mais facilidade. Ela fala com o gato como se ele fosse um velho sábio. Ele responde com olhares longos e piscadas lentas, como se dissesse: você está indo bem. E se alguém perguntar de onde veio esse gato, ela sorri, porque não sabe explicar. E não precisa. Alguns encontros não se explicam, se sentem. E enquanto o gato dorme no colo dela, ronronando baixinho, Clara entende. Ela não estava esperando um gato, mas um guardião. E ele chegou. Se gostou do vídeo, comente e me siga. Deixe também suas histórias aqui nos comentários, pois ela pode aparecer nos próximos vídeos. Até a próxima!